eu inicio fazendo uma rápida revisão, tentando criar, né, esse ponto a ponto entre todos os tópicos. Então, para a gente não perder de vista, é válido lembrar que a gente está dentro de um módulo que ele chama expansão de consciência, e a expansão de consciência, ela está relacionada obrigatoriamente com o questionamento de temas sensíveis, de temas polêmicos, de crenças que a gente herda, nessas verdades que nós carregamos, às vezes da falta de critério, da falta de discernimento, da falta de criticidade em relação à nossa postura do dia a dia, em relação a como a gente encara a vida e as coisas. Então, tudo isso está dentro deste tema de expansão da consciência, quando a gente fala de uma jornada evolutiva lúcida, que é aquela jornada que eu decido por mim mesmo, que como espírito, que como ser humano, que como consciência, que vive num universo que a gente não faz nem ideia, né, de tão grande ele pode ser, de quão magnífico ele pode ser, mas que, frente a tudo isso, é uma decisão pessoal, de se melhorar, uma decisão pessoal, de se autotransformar, de se iluminar. Por isso a jornada lúcida da consciência, a jornada lúcida evolutiva da consciência, ou a jornada lúcida da iluminação. Enfim, para que isso ocorra, obrigatoriamente a gente trata de inúmeros temas, conforme eu disse anteriormente. Beleza. Então, se a gente entendeu o objetivo, se a gente entendeu o modelo, fica claro agora da gente trazer Deus para o meio das variáveis. Então, Deus, como atributo que a gente trouxe, né, de sentimento, né, um norte de sentimento para nos orientar, um norte de conexão que vai ditar obrigatoriamente padrões de comportamentos nossos, que devem estar coerentes, obviamente. Então, se eu estou falando que impera em Deus o sentimento do amor incondicional, sem condições, na qual eu me dou, sem esperar nada em troca, seja para os filhos, seja para os amigos, seja para os empregados, seja para o patrão, seja para os inimigos, seja para as pessoas que nos maltratam. Então, se a gente tem esse norte que, no final das contas, o amor incondicional diz respeito a tudo isso, e no final das contas, a minha jornada evolutiva de autotransformação interior me levará a estar alinhado com tudo isso cada vez mais, então eu entendi a regra do jogo. Agora basta o seguinte: o que é preciso fazer nessa jornada para que eu possa ir criando esta sintonia com Deus cada vez mais intensa, até que eu chegue naquele ponto que já foi dito por Jesus, Amit, Joel Goldsmith, dentre inúmeros outros avatares que passaram por aqui, que é: eu e o Pai somos um. Então eu sou um canal de Deus, expressando Deus a partir dos meus exemplos. E olha só que legal, hein? Não só o externo reflete Deus. Não só os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus exemplos. Mas quando eu tô quieto, eu comigo mesmo, também o que eu penso, também o que eu sinto, também as reflexões, então aquilo que eu guardo, que é aquele íntimo que só eu conheço, que a gente não expressa para as outras pessoas, isso também tem que estar coerente. Então a transformação interior é uma transformação de dentro para fora. Porque senão a gente vai cair ali no auto-engano de fazer vista grossa para os outros, né? Vestir algumas máscaras, vender algumas imagens, barganhar ali olhares, tudo aquilo que a gente viu. Então, beleza, para a gente não perder o fio da meada. Entendemos tudo isso. Falamos agora, então, de que em algumas crenças, em algumas teorias, o pessoal diz que para que isso fique fácil, então um avatar encarna. E esse avatar que encarna, ele dá exemplos para nós observarmos e termos um entendimento melhor a respeito de todos esses atributos de Deus. Então, o livro de Urântia vai falar que Jesus Cristo foi um desses, né, responsáveis, avatares, responsáveis pelo planeta Terra, responsáveis por dar esse exemplo. Verdade ou não, a vida dele é incontestável quando a gente faz um estudo histórico e tudo mais. Verdade ou não, se a gente pegar também no Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma das perguntas lá, né, que o Allan Kardec fez a respeito de Jesus. A resposta é que para os espíritos superiores, Jesus foi a consciência mais desenvolvida que já passou por esse planeta, até aquele momento. Então, ou seja, nós temos uma diretriz, nós temos um exemplo para poder observar, e agora basta a gente fazer a nossa parte para poder se alinhar com essa postura. Então, nós temos o Filho, né, encarnando, trazendo exemplo, e nós temos então o Espírito de Deus, que seria a mente superior, ao qual nós vamos nos conectando, e quanto mais em sintonia com essa mente superior, que também já foi feito um paralelo como sendo a mente búdica, né, aquela mente lúcida, clara, com a razão, capaz de ver a vida na sua totalidade, capaz de perceber a vida além do alcance dos olhares das pessoas comuns. Então, à medida que a gente vai se sintonizando com a mente do espírito, a mente perfeita, a mente superior, com as crenças verdadeiras, né, com as crenças positivas em relação à evolução da vida fora, naturalmente nós vamos nos conectando com o Filho, naturalmente nós vamos nos sintonizando cada vez mais com Deus. Pelo menos é assim que o livro de Urântia vai trazer para nós. E sendo assim, então basta nós olharmos para o nosso dia a dia, para o nosso interior, né, para o nosso inconsciente, perceber os resultados que a gente está tendo, perceber ali o que a gente está deixando a desejar, perceber traços do nosso interior, das nossas sombras psicológicas guardadas, que merecem uma revisão,
São os arquivos tóxicos que a gente veio acumulando ao longo das existências e ao longo dessa encarnação. Então, traumas de todos os tipos, medos de todos os tipos, repressões de todos os tipos, não é assim? Culpas, vergonhas, dentre inúmeras outras castrações que a gente se faz em função do momento que a gente está vivendo, em função do que a gente escutou das outras pessoas e não questionou e acabou absorvendo. Então, olha, isso aqui não é para você, não faça, não vá por esse caminho, mas de repente é o sonho da pessoa e ela acaba acreditando mais no que ela ouviu do que nela mesma, então ela se castra e aquilo vira uma sombra, que enquanto essa memória ela está ativa e quando ela vem à tona, ou seja, quando a pessoa observa essa memória, quando a pessoa relembra deste acontecimento, gera desconforto. Isso mostra que são traços de sombras psicológicas ali reprimidas no nosso inconsciente, né? Padrões da nossa personalidade que a gente precisa resolver. Então a gente entendeu isso e a gente começa a ir resolvendo. À medida que a gente começa a ir resolvendo, os alinhamentos vão acontecendo. Os alinhamentos com a mente superior do espírito, os alinhamentos com o filho, os alinhamentos com o pai. Então nós temos lapsos de iluminação, nesses lapsos de iluminação que estamos inspirados, seja por todos os mentores que nos cercam, seja por todos os espíritos iluminados superiores que trabalham pela jornada evolutiva aqui no planeta, seja propriamente dito, né, diretamente ali por Deus ou por qualquer outra coisa. Então nesses momentos nós acabamos modificando o nosso clima interno, modificando ali a nossa postura, a nossa decisão, servindo de exemplo, modificando a nossa rota, inspirando outras pessoas, enfim, o ciclo virtuoso acontece. E a ideia é que nós estejamos cada vez mais tendo esses lapsos de iluminação até que o momento estejamos integralmente a todo momento expressando Deus. Se isso faz sentido para você, então também devo dizer que de trás para frente as coisas vão começar pela cosmoética. Por quê? Se eu entrei no princípio da descrença, não é assim? E o princípio da descrença eu entendi que ele pode me tornar flexível para uma mudança de entendimento, uma mudança de olhar frente aos setores da vida, não é assim? Porque eu entendi que tem crenças, ou seja, verdades que eu carrego sobre as coisas que são positivas, e isso significa que me levarão a estar no caminho do fluxo do universo. E crenças que são limitadoras, então elas me levarão a experimentar resultados desprazerosos, desgostosos no contrafluxo do universo. Princípio da descrença, eu trago tudo com mais leveza, eu entendo tudo, né, como uma possibilidade grande, né, de que as coisas sejam daquela maneira, e aí me tira, pelo menos esse é o meu olhar, poderá me tirar do fanatismo religioso, fanatismo esotérico, porque está acontecendo muito também até no meio das pessoas que se dizem ali espiritualistas, que se dizem esotéricas. Então são muitas verdades, é muita vaidade, a gente não faz uma reforma íntima em profundidade, a gente não percebe isso. E, e construímos ali então, né, os resultados cegos. Nós temos os nossos pontos cegos que não percebemos. Então eu entendi o princípio da descrença, eu entendi do autoassédio e do heteroassédio. Então o autoassédio sou eu comigo mesmo ali, me sabotando de todos os tipos na minha jornada evolutiva, por causa dessas verdades muito bem fundamentadas que eu tenho e que são limitadoras, mas eu não vejo isso, porque a minha reforma íntima está deficiente, porque os meus pontos cegos eu ainda não estou buscando entendê-los, observá-los. Então, o autoassédio, né, eu me assediando, eu me limitando, eu me castrando, eu me sabotando, eu criando picuinha no relacionamento, picuinha com os pais, picuinha no emprego, lamúrias de todos os tipos, vitimização frente a inúmeras questões, perda de saúde, mas naturalizei algumas coisas, finjo que tá tudo bem, digo para mim mesmo que a vida é assim e que as coisas estão certas, sigo em frente. Então, esse autoassédio irá abrir portas para o heteroassédio, que são assédios que vão chegar de terceiros, seja pessoas encarnadas que me tiram do eixo, e aí é uma questão de sintonia. Se eu estou sintonizado, se eu tenho lacunas no meu interior, memórias com um certo tipo de vibração, quando vem por ressonância, essas coisas vão me tirar do eixo, vão intensificar já aquilo que eu estou sentindo, que vai me desmoronar, que vai intensificar as minhas emoções deturpadas, né, mais densas, e também assédios que são extrafísicos, de consciências, que são chamadas de consciências obsessoras, ou vampirizadoras e tudo mais, mas é um ciclo, como, esqueci o nome da palavra agora, esqueci, mas vocês entenderam, né? É um looping e esse looping, ele acaba me prejudicando. Quem sai pior nessa história sou eu. Então eu entendi tudo isso, eu começo a minha transformação interior para sair do meu autoassédio, eu começo o meu autodesassédio, e isso vai diminuir, né, a intensidade das portas abertas para o heteroassédio, eu vou me reformando. E à medida que tudo isso vai acontecendo, a minha consciência, a minha mente, né, a minha visão ali de crenças, a minha visão sobre a vida, sobre a evolução da vida, vai estar cada vez mais tão ampliada que eu acabo entrando
num nível de cosmoética cada vez maior. Então, resumindo, porque cosmoética é uma ideia abstrata, é uma explicação difícil de ser concluída de maneira rápida, frente às inúmeras variáveis que participam do contexto dessa palavrinha. Mas, em outras palavras, à medida que eu sou capaz de perceber cada vez mais as leis maiores que regem o universo, e não as que eu acredito, mas as leis verdadeiras, as leis maiores, verdadeiras, imutáveis que regem o universo, então, cada vez que, por causa de todas as transformações, a minha mente se expande, capaz de perceber a vida na sua totalidade, as leis maiores que compreendem a vida, cada vez mais eu me permito estar numa postura, num padrão de comportamento com uma ética e com uma moral mais elevados do que o que a gente encontra na nossa sociedade, que foi desenvolvida para poder preservar a nossa espécie das guerras e das lutas. Mas então eu entro com uma postura de imparcialidade, respeitando a vida, respeitando o sofrimento da outra pessoa, respeitando os desafios do coletivo que não me cabem, porque o meu olhar sobre a vida, sobre as leis maiores, está mais expandido. Então eu tenho cada vez mais níveis elevados de cosmoética. Cada vez mais a minha postura aqui enquanto encarnado, e mesmo no plano extrafísico, é uma postura que está de acordo, que está em comunhão com essas leis maiores, o que me traz cada vez mais uma imparcialidade sobre aquilo que não me cabe, que são das outras pessoas. O jeito de me comunicar, o jeito de entrar ou encarar um problema, o jeito de resolver um problema, a aceitação, o tempo, a paciência. Não foi assim que aconteceu com Mahatma Gandhi? Em determinado momento, quando todo mundo achou que estava tudo resolvido, Mahatma Gandhi virou e falou assim: calma, é preciso ter paciência. O povo ainda não está preparado. E como que você vai preparar o povo? Servindo de exemplo. Então ele é um exemplo vivo, um dos, né? São vários que a gente tem. O exemplo vivo ali sobre como a gente conscientizar a ação pela não ação, como diz o tal. Não foi assim a ação não violenta que ele trouxe. Eu enfrento os problemas, dando exemplo, e esse meu exemplo, ainda assim, está coerente com as leis maiores. Quer me prender? Tudo bem, vamos me prender, mas eu não vou parar o movimento. Querem me bater? Podem me bater. Eu não vou revidar. E também não vou parar o movimento. Imaginem o grau de resolução interior. Imaginem o grau de transformação interior. Grau de conexão com Deus para se sustentar firme no caminho, sem titubear, sem fraquejar, entendendo que precisaria ainda, além do que já foi feito, anos a fio de exemplo, anos a fio de comunicação, de liderança, para poder despertar simplesmente o olhar do pessoal para as decisões próprias, para que as pessoas tomem as próprias decisões e saiam do efeito manada. O efeito manada que tem nos prendido nesse caos que a gente observa na nossa sociedade. Não é? Não estou falando nenhuma mentira. Pobreza, massacre, assassinato, criminalidade, estupro, brigas, guerras, morte. Fora ali o monte de oferendas de todos os tipos. Enfim, o assunto vai longe.